vai dar continuidade ao nosso assunto. Bom, hoje o assunto que a gente vai estudar vai ser simplificação de raízes não exatas. Eu irei dar alguns exemplos das raízes exatas que a gente já estudou. Por exemplo, as raízes exatas são raiz de 9, porque a raiz de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 9 é 3. Raiz de 36. Quem é a raiz de 36? Vai ser o 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz de 100, que é 10. 100, 10 vezes 10 é 100. É outro exemplo. 121. Que é 11. E assim por diante. Pessoal, essas raízes aqui são as raízes exatas. Bom, pessoal, esses exemplos que eu dei são alguns exemplos de raízes exatas, ok? Tem algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida que a gente não vai ter calculadora. E vai ter caso que a gente tem que saber uma raiz de número maior. E aí, Milena, como é que a gente vai descobrir a raiz desse número maior? Eu vou dar um exemplo aqui de raiz de 225. O que é que a gente tem que fazer para descobrir qual é a raiz de 225? Então, vou colocar aqui. Raiz de 225. Bom, pessoal, para a gente descobrir qual é a raiz de 225, o primeiro passo é fatorar. Fatorar é a mesma coisa de que decomposição, ok? Então, vamos lá, vamos decompor o número 225. Bom, para a gente começar a decompor, a gente tem que saber se o número é par ou ímpar. Porque se o número aqui, 225, for um número par, a gente não pode dividir ele pelo número ímpar, ok? Mas esse não é o caso, porque 225 é um número ímpar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, 225, ele dá para dividir por quanto? Por 3, né? Então, 225 dividido por 3 vai dar 75. 75, ele continua sendo número ímpar. Então, vamos continuar dividindo por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 continua ainda sendo um número ímpar. Então, vamos dividir ele por 5, porque 5 vezes 5, 25. Então, vamos colocar o 5 aqui. 5 a gente dá para dividir por ele mesmo, que vai dar 1, não é isso? Então, a resposta disso aqui vai ser 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a gente repete ele 2 vezes. E 5 ao quadrado, porque o 5 aqui repetiu 2 vezes, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vocês lembram que eu passei as propriedades da raiz quadrada? Então, nesse caso, a gente vai usar uma das propriedades, que é separar, colocar esse número aqui em duas raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Nesse caso, o que é que a gente deve fazer? Vocês sabem que o índice da raiz quadrada aqui é 2. Então, vamos cancelar a raiz e a potência, que vai ficar só o 3. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos cancelar a raiz e a potência, que vai ficar só 5, que vai ficar só 3 vezes 5, que vai dar igual a 15. Então, pessoal, 15, o valor da raiz quadrada de 225 é 15. Então, pessoal, é dessa forma que a gente descobre o valor da raiz quadrada de um determinado número maior.
ok? Bom, pessoal, já que a gente já estudou o que são raízes exatas e como descobrir um valor de uma raiz maior através da decomposição, agora iremos estudar a simplificação de raízes não exatas. Bom, pessoal, agora eu vou dar um exemplo de como a gente resolver descobrir uma raiz não exata. Nosso primeiro exemplo vai ser a raiz de 18. Se vocês perceberem, a raiz de 18 ela é maior do que a raiz do número 16 e menor que a raiz de 25. Tem a raiz de 16? É 4. E a raiz de 25 é 5. Então, a raiz de 18 ela vai estar entre 4 e 5, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente resolver a raiz de 18, a gente tem que fatorar. Então, vamos fatorar o número 18. 18, ele é par, vai por 2, que vai por 9, que vai por 3, que vai dar 3, 3 que vai por 1. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, ok? Que isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Bom, pessoal, e agora o que é que a gente vai fazer? Não sei se vocês lembram daquelas propriedades que eu passei da raiz. É o que a gente vai fazer agora. Vamos separar, vamos colocar cada número dentro de uma raiz. Que vai ficar, eu vou só apagar aqui, viu? Que vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí, o que é que a gente vai fazer? Se vocês perceberem, aqui nessa raiz não tem nenhuma potência. Já aqui, percebemos que temos a potência, que é o 2. Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Vamos repetir a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas antes de a gente colocar aqui, nós temos que perceber que o índice dessa raiz aqui é 2. Então, a gente pode cancelar. Então, vai ficar só o 3. Dando continuidade aqui, a resposta vai ser sempre o número que está sem nada, só ele sozinho, a gente coloca na frente. E depois repetimos a raiz. Então, a resposta da raiz quadrada de 18 vai ser 3 raiz quadrada de 2. Esse vai ser o nosso segundo exemplo. Raiz de 98. O primeiro passo para a gente descobrir é fazendo a fatoração. Então, vamos lá fatorar o 98. Ok? 98, que vai dar por 2, que depois vai ser 49, porque 98 dividido para 2 vai ser 49. 49. Qual é o número que podemos dividir 49? 7, não é isso? Porque 7 vezes 7, 49. Então, colocamos o 7 aqui. 7 vai por ele mesmo, que vai dar 1. E vai ficar 2 vezes 7 ao quadrado, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. Usando aquela propriedade da raiz, o que é que a gente vai fazer? Usando aquela propriedade da raiz, iremos separar, não é isso? Então, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz de 2, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer? Lembramos que aqui o índice dessa raiz é 2. Podemos cortar, que vai ficar 7. Nesse caso aqui, se você separar, não temos nenhuma potência. Então, já que não tem nenhuma potência, a gente repete a raiz, que vai ser 2. Bom, pessoal, isso aqui é a raiz de 98. Então, 98 não é uma raiz exata, ok? Bom, pessoal, agora iremos estudar introdução de um fator no radical.
trabalhamos a simplificação de raízes não exatas. Agora vamos estudar isso aqui. Como vocês podem ver, isso aqui são números irracionais. Esses são os exemplos. 7 raiz de 2, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, 5 raiz cúbica de 5, ok? Mas tem vários outros exemplos. A introdução de um fator no radical é o inverso da simplificação. A simplificação foi aquilo que a gente estudou, como descobrir uma raiz quadrada não exata, ok? Agora eu vou dar um exemplo como a gente vai descobrir a introdução. Já que a simplificação a gente já estudou, agora vamos estudar o inverso, que é a introdução. Bom, pessoal, agora eu irei exemplificar. Vou pegar esse exemplo aqui, que é 5 raiz cúbica de 5. E aí, pessoal, nesse caso, o que é que iremos fazer? Iremos fazer o seguinte, vamos colocar a raiz cúbica, ok? E esse 5 aqui vai para dentro da raiz com o mesmo valor do índice da raiz. Então, ele vai ficar 5 ao cubo vezes 5, ok? Lembre que na forma da simplificação, o que foi que a gente fez? A gente anulava, colocava naquela propriedade, né? Separava as raízes e depois anulava isso aqui. Só que dessa vez a gente não vai anular. O que é que vamos fazer? Vamos repetir a raiz cúbica. E nesse caso, a gente vai multiplicar o 5 3 vezes por ele mesmo, ok? Então, o que é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, vamos colocar aqui 125 vezes esse número aqui, o 5. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos repetir a raiz cúbica. E depois é só multiplicar 125 por 5, que vai dar 625. Então, essa é a resposta desse fator. Então, pessoal, bons estudos, fiquem em casa e se Deus quiser, em breve estaremos de volta. Beijos, tchau!